Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias, como a que ouviremos hoje. Mas hoje, além de história, ouviremos bastidores, que eu sei que vocês gostam. O entrevistado hoje é um oficial da Ativa, um comandante, que vai trazer para a gente aqui algumas coisas bem interessantes e bacanas. Mas antes de começar esse bate-papo, antes disso, lembra você, inscreva-se em nosso canal 193 BombaCast, dê o like, ativa o sininho, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Com muita alegria recebemos aqui hoje o nosso querido comandante do CBI-3, que engloba Gebemar e Vale do Paraíba e Santos, né, todo o litoral, nosso querido Coronel Bastos. Bastos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, sei que sua vida é bastante corrida, foi aí uma dificuldade em acertar a agenda pelos seus afazeres e você deixou lá temporariamente para vir nos atender. Muito obrigado, seja bem-vindos ao 193 BombaCast. Eu que agradeço inicialmente o convite, comandante Pavão, uma satisfação enorme estar aqui, poder colaborar com a Fundabom e com a audiência. E estamos lá com o desafio CBI-3, reúne 3 unidades especiais, o 6º GB, Baixada Santista e Vale do Ribeira, o 11 GB, Vale do Paraíba e Litoral Norte, e o nosso querido Gebemar, que pega Litoral Sul e Norte, aí, toda a atividade de salvamento aquático em praias. Uma extensão territorial imensa e, como a gente costuma dizer, tende a ocorrência de alfinete a foguete. Alfinete a foguete é o luxo. Literalmente, né? E o luxo de eu poder falar praia e montanha. Praia e montanha, isso é um luxo. Basta antes da gente entrar nos assuntos aqui, né, dos bastidores, o que está acontecendo no bombeiro, a gente quer falar um pouco sobre você e a gente tem uma pergunta praxe aqui. Quem senta nessa cadeira tem que responder essa pergunta e é a primeira pergunta que eu sempre faço. O que levou o pequeno Bastos a querer ser policial militar e bombeiro? Antes até de responder essa pergunta inicial, até assistindo outros episódios, eu sei que tem uma brincadeira. E aqui eu já faço a minha primeira confissão. Deixo registrado aqui que eu fui aluno do pena que o Martinho não está aqui hoje na direção. Martinho, você vai ver a gravação depois. Fui aluno, aí o comandante Pavão, eu tive a oportunidade de fazer o CIF 2003, 2004, e o comandante Pavão era o instrutor de natação. Instrutor de natação. E eu não sei se era ele que escolhia as datas, mas obviamente não fizemos nenhuma aula no calor. Não com sol que eu me lembro nenhuma. Típico do inverno, piscina não aquecida. Mas voltando à pergunta, eu sempre busquei na minha vida, naquele momento de decidir o que realizar profissionalmente, alguma coisa que eu pudesse fazer algo, que eu entregasse algo à sociedade e que eu encontrasse propósito e que eu tivesse uma remuneração. Então, nesse primeiro filtro, veio o serviço público como ideal. Dentro do serviço público, inicialmente, optei pela Polícia Militar, ingressei no Barro Branco em 93, sou da turma de 96, e depois de 2 anos trabalhando no policiamento territorial, chegou aquela fase na carreira que a gente busca ali no início uma especialização. E aí, dentre as especializações, aquela que eu mais me identifiquei no momento foi justamente o Corpo de Bombeiros. Aí eu fiz a opção para... Você tinha alguma referência familiar ou de amigos nessa nenhuma referência familiar, em termos nem de cultura e vida militar. Então, optei pelo serviço público e dentro da carreira eu fui fazendo as opções com as quais eu me deparava e te atraía. Encontrava afinidade nos afazeres, né? Então, o bombeiro, ali nos idos de 97 e 98, sempre chamou atenção comparado com a atividade de policiamento territorial, por ter mais cursos aplicados à atividade fim, por ter equipamentos, oportunidade de evolução. Então, dentre as especializadas, aquilo me chamou bastante atenção. E você faz o CBO em que ano, o Bastos? Eu fiz o CBO em 99. 99. Já, bom, você é da primeira turma lá, né? Da ESB. Começou aqui e foi pra lá, né? Eu assisti a entrevista recente do Tenente Coronel Schroeder. O Schroeder estava junto com você. Estava nessa mesma barca. Começamos aqui como acostumados, né, às comodidades aqui da Praça da Sé, e fomos
no decorrer do curso lá para o SEIB, em condições de... Foram lá amassar mato e assentar tijolo. Condições de iniciar, né, a atividade propriamente em Franco da Rocha, mas isso nos deixa muito orgulhosos também de ser uma turma ali pioneira, de ter feito as refeições ali no barracão do rancho, ter convivido numa sala de aula ainda no início improvisada e passando o tempo, hoje a gente tem a oportunidade de ver a Escola Superior de Bombeiros como está hoje. Eu tive lá hoje. Os recursos que ela alcançou e cada vez mais o desenvolvimento, isso nos enche de orgulho mesmo de acompanhar todo esse crescimento. Ah, sem dúvida. Concluído o CBO, me corrija se eu estiver errado, eu me lembro que você teve um período no segundo GB, né, mas eu não sei se isso foi imediatamente após a sua conclusão do CBO, foi isso mesmo ou não? Foi. Terminado o CBO, eu fiz a opção. Naquela época, a maioria do efetivo ia para o interior, então a gente fez um esforço concentrado de estudar bastante para poder escolher a unidade na capital. Eu tinha interesse em ficar em São Paulo e acabei conseguindo ficar em São Paulo. Iniciei minha carreira no segundo grupamento de bombeiros. Isso é uma coisa que eu lembro. Lá, a gente nunca trabalhou na mesma unidade, mas fomos tenentes junto, convivia. Eu lembro dos treinamentos lá na Escola de Educação Física para as Olimpíadas de Bombeiro, com o Capitão Augusto, então Capitão Augusto, e você lá que era meio que o líder da parte aquática, me corrija se eu estiver errado. Era isso mesmo, né? Exato, e nas Olimpíadas de Bombeiro eu ficava justamente com a parte aquática e no ritmo do Capitão Augusto eu lembro que a gente também treinava no inverno e geralmente os treinos começavam 5 horas da manhã. Um horário aprazível pro inverno. Né? Aquela sensação de fumacinha saindo da água, mas Fase muito rica, eu acho, nossa. A gente já comentou esse assunto aqui algumas vezes, né? Quando nós tínhamos essa estratégia das Olimpíadas Técnico-Profissionais, né? Uma coisa. Eu tenho saudade, viu? Porque foi um período que a gente interagia muito, né? As unidades, aquela competitividade sadia e sempre com atividades voltadas ao operacional. Era uma época muito bacana. Muito bacana e divertida, e envolvia as unidades, a integração. Era um momento bacana. De lá você já veio aqui para a gestão, não? Você teve passagem? Em 2006, aí era o costume, ia ficando tenente antigo na unidade, acabava sendo convidado para trabalhar em algum departamento aqui na central. Quem puxava muito área lá no segundo grupamento de bombeiros era o nosso comandante, Eduardo Rodrigues Rocha. E aí, ele tenente antigo, ou tenente recruta, mas já nessa fase de me especializar em alguma atividade aqui na central, ele me estendeu o convite para trabalhar aqui no Departamento de Finanças e Patrimônio. Nunca tinha trabalhado com finanças públicas, nem orçamento, mas gostava muito dessa parte de exatas, um pensamento muito pragmático, de resultado, de entregar. Então, foi uma área que eu tinha interesse e aproveitei o convite. E em 2006 eu vim aqui para o Departamento de Finanças do Corpo de Bombeiros. Falando assim de um modo prático, né? Eu diria jocoso, né? Você casou num casamento que não tem divórcio. Exatamente. De lá... Atividade de finanças, quem entra não sai mais. Né? Ainda mais com um carinho muito grande que eu tinha pela atividade, e tenho até hoje. A separação fica impossível mesmo. Você trabalhou tenente capitão, né, na área de finanças aqui no Bombeiro. Você foi até major? Eu sei que também você tem uma passagem lá pela finanças da Polícia Militar, que deve ter sido uma experiência muito rica. Quero que você fale um pouco sobre isso também. Mas eu não me lembro o momento. Foi capitão, major? Quando é que você foi para lá? Eu fiquei até capitão, meio da carreira de capitão aqui no Corpo de Bombeiros. Fiz o CAO, inclusive, aqui pelo Corpo de Bombeiros, mas eu tinha trabalhado aqui com, então, o Major Sheffer na época. E querido chefinho da turma, pô. Da turma. E aí ele foi a convite do Coronel Paulo de Tarso, que também tinha passado por aqui, e aí ele estendeu o convite e acabei indo para o Departamento de Finanças, para a Diretoria de Finanças, e aí em 2014, né, eu tinha sido promovido a capitão em 2009, então em 2014 eu migro lá para a Diretoria de Finanças, e aí em termos de finanças públicas, orçamento, a Diretoria de Finanças... É uma coisa muito maior. É um aprendizado enorme. Tenho certeza. E você foi promovido a coronel lá.
foi ainda na diretoria de finanças, estou correto, né? Aí eu fui promovido a tenente-coronel em 21, ainda na diretoria de finanças, permaneci lá na diretoria de finanças como subdiretor de finanças até 2023, 24 de maio de 2023, fui promovido ao posto de coronel e tive a felicidade de ser classificado aqui no Corpo de Bombeiros. Então você é o Coronel Júnior hoje no Corpo de Bombeiros. Hoje eu sou o Coronel Júnior, o 7º, né? Vai passar rápido, viu, mano? Você vê que já tá no número 1 lá já. E da polícia eu sou o semi-júnior, né? O semi-júnior. Semi-júnior. Então, na promoção de 24 de maio, fomos em 3, eu fui o intermediário lá, então pelo menos tem alguém mais recruta que eu nas reuniões de coronel. É verdade. E você encarando aí um desafio muito importante, né? Como já dissemos, né? O comando do CBI 3, né? Que tem, como a gente já brincou, né? Vai de alfinete a foguete, tem lá toda a área do GBMAR, que vai da divisa do Paraná com a divisa do Rio de Janeiro, toda a costa do estado, mais o desafio do Vale do Paraíba imenso. Como é que foi voltar para o bombeiro e já cair nessa função aí tão importante? Foi um processo de adaptação, aprendizado, né? Mas quem vivencia a gestão pública faz parte os desafios, né? Então, os desafios cotidianos foi interessante que eu encontrei pessoas altamente capacitadas, então o meu staff é altamente capacitado, então isso me traz muita tranquilidade e a gente vai cada dia mais vendo pontos de melhoria e contribuindo para que essa gestão seja cada vez melhor. E que a gente ocupe o papel do Comando Regional do Corpo de Bombeiros, que é encontrar um equilíbrio entre seu coordenador estratégico ali das unidades subordinadas, mas também manter o nível de autonomia dos comandantes de unidades subordinadas. Você sabe que quando foram criados os CBIs, né, a gente só tinha um CBI, você se lembra disso, né? Quando foram criados o CBI 1, 2 e 3, mais CBM, uma coisa que o Coronel Max falava, né? Além de a gente ter essa divisão territorial, né, da gestão, como a Polícia Militar tem, ela permite que você enxergue coisas que o comando não enxerga, por uma questão de série de questões até naturais. Mas dentro dessas coisas, ele falava, e é verdade, né, enxergar uma atividade tão diversa que a gente tem no Corpo de Bombeiros, que é o GBMAR. Você teve essa percepção quando você chegou lá? Eu tive essa percepção, me deslumbro conhecendo as atividades do GBMAR, são fantástico o trabalho que o GBMAR desempenha e tem o privilégio de ser uma atividade diferenciada dos outros grupamentos de bombeiro. Então, essa atividade desenvolvida no ato de prevenir e salvar vidas é muito especial. É muito especial. Não, e assim, o guarda-vida, ele tem, né, que desenvolver habilidades, né, conhecimentos, habilidades um pouco diferentes, né, do nosso bombeiro aqui, né, que está de plantão aqui. Todo bombeiro tem que saber um pouco de tudo, evidentemente, mas focado nessa questão do salvamento aquático, há uma exigência, né, não só técnica, mas física, muito maior, né? Sim, além da exigência física, para caso tenha necessidade de fazer o salvamento propriamente dito, uma habilidade de conseguir perceber e identificar o salvamento antes que ele ocorra. Né? Então é a tarefa ali de ser exaustivo na prevenção, ainda mais naqueles momentos mais críticos. Tá praia lotada, corrente de retorno muito forte, então tem aqueles momentos mais críticos, mas ao mesmo tempo ele está posicionado para perceber o afogamento ali na sua fase inicial, que é justamente quando ele consegue fazer a intervenção com mais quando sucesso. Ele usa o melhor instrumento de salvamento aquático, que é o apito. Que é o apito, exato. se ele não precisar entrar na água, é a melhor solução. Não, sem dúvida nenhuma. Mas a gente observa, né, ao longo dos anos, como essa atividade ela cresceu, né? E ela se tornou muito efetiva, né? Porque, claro, eu quero que você fale um pouco disso também, as ferramentas, né, de pessoas e de equipamentos que foram agregados a isso. Fala um pouquinho sobre isso. Até para contextualizar essa questão do afogamento, né, a gente tem a Subrasa, que é uma sociedade brasileira de salvamento aquático. Ela traz dados muito interessantes, né? Então, até me permite aqui para elucidar, falar um pouquinho sobre a incidência do afogamento, né? 70% dos afogamentos ocorrem em água doce
justamente porque são setores, na maioria das vezes, não protegidos. Sem dúvida. Então, a importância e a relevância da proteção, né? A faixa etária, né? A primeira causa de óbito em crianças de 1 a 4 anos, a terceira causa de óbito é de 5 a 9 anos, mas crianças de 1 a 9 anos, elas não têm grande incidência de vitimização em águas litoral. Mais piscina, lago, represa. Muito mais piscina, muito mais piscina. A cada 3 dias, uma criança morre afogada, a cada 90 minutos, um brasileiro morre afogado. E aí uns dados interessantes. Afogamento é 200 vezes mais risco de morte do que trânsito. E um outro dado, para reforçar a importância do GBMAR, uma pessoa tem 60 vezes mais o risco de afogamento em áreas não protegidas. Então, a importância do serviço de guarda-vida, a importância da pessoa se banhar em áreas que são protegidas. Que estão sob proteção de vigilância de guarda-vida. Exatamente. E é engraçado, né? Você falou um negócio que é verdade. A gente acompanha, quando eu estava nativa ainda, a gente acompanhava as estatísticas, né? Da final de temporada, né? E recorrente, né? Sempre com tendência de queda. Evidentemente nas praias que existe a vigilância, existe o guarda-vida, e a estatística que permanecia ali era justamente nas praias que são aquelas praias que normalmente você não chega, característica, né? São aquelas praias que você não chega de carro, né? Você tem que ir a pé, normalmente pegar uma trilha, descer uma encosta, ou você vem de barco, né? Tem uma dificuldade de acesso, o cara vai se banhar lá, não tem habilidade natatória, não tem nem a capacidade, o álcool infelizmente é uma coisa que, né, tá nas estatísticas, e aí é lá que acontece o acidente. Exatamente. A gente pega o dado da Operação Verão 22-23, dos 55 casos de afogamento que nós tivemos, com resultado morte, 44 em setores não protegidos. Não protegidos. Então a gente tem 80% da incidência do evento morte em áreas não protegidas. A importância nossa de reforçar sempre na nossa comunicação, na nossa educação pública, justamente do usuário, do banhista, procurar áreas protegidas para fazer o serviço de se banhar e principalmente seguir as orientações dos guardas-vidas, não entrar em áreas que estão sinalizadas com perigo ou que estão de alguma forte a fita passando, o isolamento. Tá a placa lá, né? Tá a placa do guarda-vida que ele vai lá com todo carinho, ele analisa a corrente, coloca, aí o cara quer entrar no mar ali, né? Passa a fita pela cabeça e entra você vai ali. E algumas vezes alcoolizado, que aumenta o potencial da incidência do afogamento. É verdade. Mas é um trabalho realmente que tem que ser incansável, né? Incansável, não tem como. E para essa temporada, a gente está aí chegando aí novamente, verão chegando, nova temporada de turismo, né? De final de ano, férias, festas de final de ano. Como é que o GBMAR está se preparando mais uma vez para enfrentar o desafio? O GBMAR, então, agora a gente tem na data de 1 de dezembro a abertura oficial da Operação Praia Segura. Então, ela começa em todo o litoral, norte e sul, 1 de dezembro. Não há uma abertura oficial, porque a gente está com alguns processos de contratação dos guarda-vidas temporários, ligados a alguns municípios, na fase de finalização dos cursos. O estadual ainda está entrando na fase de curso, mas no dia 18 de dezembro a gente tem a abertura da Operação Verão, e aí a Praia Segura entra no contexto da Operação Verão, e aí dia 18 de dezembro a gente tem a abertura oficial de toda a Operação Verão, incluindo a Operação Praia Segura. A nossa principal estratégia para reduzir o risco de morte por afogamento é a presença do guarda-vida na praia. Então, a gente tem 15 municípios, uma faixa de 650 quilômetros, 350 em praias. Então a gente tem 940 setores em que seria possível alocar um guarda-vida para fazer a prevenção. Só que, dada a dificuldade de efetivo de militares, desde 2012 a gente reforçou essa estratégia com a contratação de guardas-vidas por tempo determinado. Estratégia que eu considero, assim, fundamental hoje em dia, né? Pelo Estado, aliada às contratações de guarda-vidas temporários pelos municípios. Então nós temos muitas prefeituras parceiras
e a gente consegue fazer contratações temporárias que justamente pegam esse período de novembro a março, mas até concentrado carnaval, dezembro, março, E aí eu até trago outro dado da Sobrasa, que 45% das mortes por afogamento ocorrem no verão. Então, justamente reforçando a nossa presença com maior quantitativo de efetivo no verão. E se a gente pegar esse dado isolado em praias, ele é um pouco maior, ele chega a quase 60% das mortes do evento morte por afogamento no período de verão. Dada a incidência do calor. Claro, o número de pessoas que estão na praia. Né? A gente tem uma previsão lá na temporada, 20 milhões de pessoas. São 20 milhões. Dezembro, isso é o dado do litoral todo de São Paulo. Litoral todo de São Paulo. Dezembro e janeiro, 4 milhões de veículos descendo a serra na temporada passada. Então, são uma frequência muito elevada, e quanto mais setores a gente conseguir proteger, claro, a tendência é que esse número seja reduzido. Então, a gente já tem assim, a ideia de números que vão ser acrescentados ao efetivo, contando com os GVTDs e os GVTs municipais? Já tem mais ou menos? Já temos. O efetivo, só para ter uma ideia, o efetivo hoje do GBMAR é 480 militares, então a gente consegue guarnecer cerca de 20% dos setores, e aí os outros 80% dos setores que a gente escolhe também, dado críticos, né? Frequência, vulnerabilidade, acessibilidade, a gente consegue trazer uma estratégia para ter menos evento morte e mais prevenção. E pelas prefeituras a gente está com a previsão de alcançar 350, 348, mas arredondando 350, e pelo estado 600. Então a gente consegue uma força multiplica por mais de 2 vezes. A nossa expectativa é alcançar 948 guarda-vidas temporários, estado e município. De forma a guarnecer todas as áreas. Guarnecer o maior número de setores possíveis, né? Olha, eu vou falar uma coisa para você, vou dar um testemunho aqui, né? Logo depois que eu me aposentei, não faz tanto tempo assim, eu fui para Ilha Comprida, a convite de um amigo, né? Ilha Comprida, o nome já diz tudo, né? Comprida. Eu tava numa parte, a gente foi pescar, eu tava numa parte longe, né? Quando eu olhei, vem chegando um jovenzinho ali, meteu um guarda-solzinho, meteu a cadeira, eu vi, a gente reconhece pela cor, né? Era um GVTD, eu falei, caramba. E tinha bastante gente ali, principalmente pescador, algumas famílias. Quer dizer, é a única forma, né, possível de a gente fazer, de aumentar a segurança e a vigilância das praias, né? E contar com a colaboração da população, um trabalho de educação pública, justamente para seguir as orientações, procurar os lugares que são protegidos para a gente ter um verão sem incidência de morte. Cada um fazendo sua parte, né? Cada um fazendo sua parte. Dá para todo mundo se divertir, né? Dá, tranquilamente. Beber com moderação, buscar, como você já falou, as praias, você que está ouvindo a gente aí, tem crianças pequenas, as praias que tem vigilância de guarda-vida, sempre atento às crianças. Obedecer o guarda-vida sabe o que ele está fazendo, né? Quando ele apita. E tem aquela frase lá do GBMAR que eu acho fantástico, né? Que é água no umbigo, sinal de perigo. Ponto. Não vai ter problema. Não vai. Basta, vamos falar um pouquinho também aí, você já falou da Operação Verão, das expectativas, dos números, né? E você também comanda o Vale do Paraíba, né? Com mais aí uma gama de coisas que acontecem, né? Fala alguma coisinha aí sobre o que está acontecendo no Vale, as operações. O Vale tem atividade o ano inteiro, né? Vou dar a oportunidade de você falar um pouquinho sobre isso aí. O 11º Grupamento de Bombeiros também é o Vale do Paraíba e cuida também do litoral norte, né? Então a gente tem toda a parte lá de Caraguá, Ilhabela, Ubatuba, São Sebastião, são conhecidos do litoral norte, e a área do 11GB. Então a gente fala muito do GBMAR, né? Mas a gente não pode esquecer que o GBMAR ele é um serviço basicamente diurno. Exatamente. E voltado à proteção ao banhista e busca de náufragos, embarcações que precisam de eventual apoio. Tanto é que a gente tem um sub-GB náutico para fazer esse suporte. Lanche, botão e assim por diante. Mas, à noite, e quem faz esse suporte do litoral é justamente as duas unidades ali que faz a 6º GB, 6º GB, Baixada Santista, e 11º GB, Litoral Norte. E aí cai já também como um grupamento de bombeiros normal, que com as atividades territoriais, serviço de segurança contra incêndio e assim por diante. O 11GB, ele tem a característica de ser uma unidade
com muitas operações de evidência, né? Então, as principais operações que nós temos lá é a Operação Romeiros, que pega... Foi agora em outubro, né? Ela pega... Ela, na verdade, ela foi estendida para setembro a dezembro agora, justamente porque... Ainda tem gente andando na estrada. Inclusive, esse final de semana vai ser a chegada dos militares lá em Aparecida, os militares que fazem a peregrinação. Uhum. E de setembro a dezembro é o maior destino de turismo religioso do país. São esperadas 13 milhões de pessoas nesse 13 milhões. Período, Então a gente faz a Operação Romeiros de setembro a dezembro, mas o período de maior movimentação em outubro, onde a gente concentra até a Operação Aparecida ali naquele período. Fora disso tem a Operação Verão, a Operação Inverno, porque Campos do Jordão. Campos de Jordão, a praia e montanha. Que hoje em dia não é mais só Campos, né? Toda a região da Mantiqueira, né? Toda a região. Então, ela tem uma característica muito especial de conduzir boas operações ao longo do ano, e o pessoal lá muito competente no desenvolvimento, e a equipe de oficiais e praças lá são brilhantes. E não podemos esquecer, né, falando do 6º GB agora, né, o 6º GB tem ali uma industriazinha química no quintal, né? O 6º GB tem aí, né, cada um com as suas áreas de risco, mas temos aí o 6º GB característico muito de ser um ator central na coordenação do Corpo de Bombeiros como coordenador estadual de emergência. Então temos muitas áreas de risco, né? O principal ali, o Porto de Santos e todos o polo de Cubatão, e a gente depende muito também de trabalhar em parceria com as estruturas de PANs, RINEMs, né? Mais característico o PAN ali na região do 6º GB e o RINEM ali na região do 11 GB. A gente vai lembrando aí, né, do 6º, né, da importância fundamental que a unidade tem. Só relembrando, né, alguns grandes eventos que teve lá, eventos, infelizmente, de acidentes. A Lemoa. A Lemoa é um case, né, mundial, que não morreu ninguém. É admirável. O Corpo de Bombeiros ganhou o prêmio Maguiros por essa ocorrência. Nós fomos receber o prêmio lá na Alemanha. Coisa fantástica. Se a gente voltar mais no tempo, nem eu, acho que nem você, obviamente não eram os policiais militares, teve a ocorrência da Vila Socó, histórica, né? Cubatão. Em Cubatão, que é indeterminado o número de vítimas até hoje, por incrível que pareça, foi uma grande tragédia. Os deslizamentos, né, de movimentação de terra, que nós tivemos Serra do Mar, aí pega Serra do Mar, 2020, que tivemos, infelizmente, o trágico falecimento de dois bombeiros. Dois bombeiros, Cabo Batalha. E nós tivemos São Sebastião agora em esse 2023, então é uma área que requer muita atenção. Então essa fase que nós estamos agora entrando no mês de dezembro, né? Chuvas. Já foram realizados todos os treinamentos, chuvas intensas, treinamento de evacuação, e aí a gente tem a parceria muito forte com os representantes da Defesa Civil, a Defesa Civil Estadual, as Defesas Civis Municipais, justamente para coordenar essas emergências que são costumeiras, né, e geralmente tem incidência ali para o mês de janeiro. Tem nada fácil, né, Evas? Não tem nada fácil, mas ao mesmo tempo torna o nosso dia mais especial de ter a oportunidade de estar desenvolvendo um trabalho com uma equipe na área do CBI de 1.400 bombeiros. Que são 1.400 contando as 3 unidades. As 3 unidades que fazem de tudo para entregar um melhor serviço para a nossa população aqui. Eu tenho certeza que cada um, a gente com esse episódio, né, que eu acho que foi teu batismo de fogo. Você estava lá já Não, ainda era o Merlin, ainda era o Merlin, era o Coronel Merlin, quando houve lá o episódio Não, já era o Comandante Coste já. Perdão, o Coste, era o Coste que encarou o grande desafio lá. É uma coisa impressionante, né? A gente estive lá, né? Eu tenho familiares lá na região. Fazia muitos anos que não se via. Ali é a Serra do Mar, naquela região ali do litoral norte, vira e mexe, tem movimentação de terra, interrompe a estrada, leva um pedaço de estrada, mas na proporção que foi este ano, há muitos anos, né? O que se tem notícia mais próximo foi na década de 60, né? 67, Caraguá,
que aliás, né, historicamente foi o que deu origem à defesa civil. Exatamente. Foi exatamente por um episódio igual a esse, né? E que estimulou o desenvolvimento do 11GB como um todo. Exatamente. Ali, nas bases ali no litoral norte, em Caraguá em especial. Caraguá, Ubatuba foram criados, são decorrências, né, justamente desses eventos. Desses eventos, né? E não adianta, né, Basso? A gente tem que colocar o esforço operacional, os meios aonde a emergência está. Não tem... 24 horas, 365 dias por ano e vamos que vamos. O Porto, né? Você falou do Porto, né? Bom, o Porto de Santos é o maior porto, né, do Brasil, né? Boa parte de toda a produção, importação e exportação do Brasil passa pelo Porto de Santos. Um desafio enorme também, enorme. Né? O próprio desafio logístico, né? São mais de 10 mil caminhões descendo a serra todo dia, descendo e subindo. Então a gente tem uma movimentação gigante ali. A complexidade da atividade portuária, então tem que desenvolver, tem só ali aliada à área do porto, né? A gente tem o PAN Cubatão, o PAN Porto de Santos e o PAN Guarujá. Então, né, justamente pega o lado do Guarujá e lado do Santos com apoio lá de Cubatão, justamente para poder integrar as forças vivas que já tem nos locais, porque a emergência contida no início é a melhor solução. Sem dúvida. Para que a gente consiga, com as forças locais, minimizar ou mitigar o risco de ter grandes ocorrências. A gente teve grandes ocorrências ali no período de 2012 a 2017, praticamente a gente teve grandes ocorrências ali. E justamente pegou ali 2015 a Alemoa. Lembramos de Alemoa, lembramos lá depois do... Foi muito próximo, né? A gente teve outro episódio lá do Local Frio. Local Frio, a Vale, fertilizante. Então teve interessante, muitas, né? Ocorrências. A gente vê, a Alemoa foi uma coisa que parou o Porto Santos. Aliás, fechou, né, o complexo cheio de imigrantes. Né? Uma coisa, acho que inédita, né, na história da região lá. E logo na sequência tivemos outro episódio, né, do incêndio do parque de containers. Esse sim, né, esse a gente teve bombeiros, infelizmente, bombeiros com consequências, né, perdemos equipamento. Eu nunca vou esquecer, mas quando eu vi o Spartan do primeiro GB, que desceu lá para apoiar a ocorrência, toda a parte cromada do AB estava enferrujada. Você deve lembrar disso. Sim. Uma coisa foi, caramba, tem a gente. Claro, a gente está usando IPI, estamos usando proteção respiratória, uma série de coisas. Mas para ver a gravidade do que foi aquilo. A gravidade, né? O risco e o risco que os bombeiros estavam ali. O risco e o treinamento, como é necessário para a nossa atividade. Não tenha dúvida. É o tripé, né? O homem, equipamento e treinamento, ele não pode faltar nunca. Não pode. Aqui até faço destaque aqui para o nosso 6º GB. O 6º GB, ele é um GB que está constantemente ali nas suas prontidões, desenvolvendo seus treinamentos. Ele chama muita atenção por esse destaque. Aqueles treinamentos focais do dia a dia mesmo, de tentar ser melhor naquelas atividades do dia a dia e desenvolver os treinamentos ali característicos das suas maiores necessidades. E precisa, né, Basso? Porque o bombeiro quando não está, regra geral, o bombeiro quando não está atendendo o corrente está treinando, né? Está treinando. Não tem que ser, não pode ficar jogando videogame. Não tem como. Não pode. E nós que somos ainda discípulos da boa atividade física, né? Então tem que treinar físico e o técnico. E o técnico. Os dois caminhos juntos. Os dois caminhos juntos, exatamente. Não tem como não. Você teve uma visão do bombeiro saindo como capitão e voltando como coronel, tá correto? Sim. Qual foi a coisa assim que mais lhe chamou a atenção? Claro que eu sei que você é um cara que sempre acompanhou muito, você trabalhou na área de finanças, compras, você sempre teve uma relação próxima com o bombeiro, mas é claro, uma coisa é você tá respirando ar, outra coisa é quando você, né, sai e volta, né? O que mais assim te chamou a atenção nessa sua volta para o Corpo de Bombeiros? O que eu fiquei mais surpreso e o que chamou mais atenção é que eu não tinha uma visão completa do Corpo de Bombeiros, porque quando eu trabalhei aqui no Corpo de Bombeiros, eu trabalhei em unidade na capital, subordinada aqui na época ao CBC. Era CBC, depois CBM. Mas a atividade é muito diferente de um comando de bombeiros do interior. Então, eu fiquei muito surpreendido e positivamente pela a importância da atuação dos capitães e tenentes em unidades de GB fora das grandes São Paulo. Assim, fora da região metropolitana.
de fora principalmente aqueles sub-GBs que têm múltiplas cidades. Então, aquele contato que ele tem que ter com os municípios, com relações de convênios, com relações de meios, de melhorar equipamento, melhorar a estrutura para suas próprias unidades, isso realmente é um trabalho muito bacana e eu não conhecia. Eu não conhecia justamente por minha vivência estar muito em São Paulo. A gente aprende, né? Eu também sou como você, fui um oficial que fez carreira na cidade de São Paulo, na região metropolitana, e quando a gente começa, né, jamais pro final da carreira se deparar com essa realidade, a gente vê, caramba, o tenente do bombeiro, ele tem sobre isso, além de toda a responsabilidade operacional, na verdade, ele tem sobre os ombros dos capitães, toda uma parte de responsabilidade de gestão, de recursos, de uma série, que é o que eu acho que dá um amadurecimento para quem tem essa oportunidade muito grande. Exatamente, eu acho que é a palavra perfeita, amadurecimento. Em termos de gestão pública, é uma experiência única. Por isso que a gente vê, né? A gente vê oficiais aí que chegam aos postos finais da carreira, tenente coronel, que vem com uma bagagem espetacular, né? E porque é meio que na marra, né? É meio que na forja o negócio. Ou vai ou vai. Ou vai ou vai, né? Senão amanhã não tem comida, senão amanhã não tem viator, não tem pneu, o cara tem que se virar. Exatamente. É muito bacana. Bastos, eu perguntei isso para você, né? Esse impacto que você teve, né? Claro, você voltou com uma visão mais abrangente. E no aspecto operacional, você percebeu alguma coisa que a gente mudou? Você teve essa percepção? No aspecto operacional, eu percebi uma evolução em termos de algumas estruturas de curso que eu não tive a oportunidade de fazer, porque não havia, né? Então a gente vê essa estrutura de curso de breque, de busca e salvamento em mata, e aí é uma realidade que eu trago lá, justamente para o 6º e 11 GB, onde tem as trilhas, o grande trabalho que o Coronel Luciano fez lá, espetacular que o Luciano fez, a sinalização das trilhas, integrando o apoio do Comando da Aviação, justamente baseado nessas equipes de busca e salvamento em mata. Então eu percebi uma evolução em alguns temas que não havia cursos e nem treinamentos específicos antes, e que hoje o Corpo de Bombeiros amadureceu e desenvolveu muito mais a sua cartela de cursos, propiciando para seu efetivo melhores condições de atendimento de ocorrência. Você sabe que eu fui surpreendido isso também? A gente tem uma ideia, mas não cai a ficha, né? Quando eu fui comandar a escola, e eu fui me deparar lá com o currículo de formação do soldado, né, no módulo específico, falei, cara, salvado uma coisa ou outra ali, o cara tem um volume de conhecimento, ele recebe um volume de conhecimento técnico muito maior do que eu recebi no CBO em 1991. Né? É uma grande evolução. Né? Isso é espetacular. Espetacular. Tirando aquela parte de cálculo que o CBO tem, que a formação de soldado não tem, né, a parte de química e tal, mas em termos de informação técnica, né, de conhecimento técnico de bombeiro, mas é muito maior. E aí, outra percepção, né, nesse período, eu fiquei 9 anos fora, né, mas também a gente tem um aumento da velocidade de desenvolvimento de meios, né, então a gente percebe também o quanto que, em termos tecnológicos, a gente vem melhorando a nossa capacidade operacional, e justamente observando o que vem surgindo no mercado e implantando nos nossos treinamentos, né? Então, parece um período curto, mas 10 anos para desenvolvimento tecnológico. A gente não percebe, a gente que está vivendo ali, é uma coisa que como ela vai acontecendo, não é um estirão, né? É uma coisa gradual, quando você vê, pô, mudou. Falei, caramba, cadê aqueles negócios, não tem mais. Você sabe que eu quando eu fui aproveitar o major... Só uma coisa simples mas quando eu corria de área, a gente corria de guia, né? Exato. Exatamente. Então, eu ia falar isso. Você pega essa geração que está fazendo o CBO agora, não sabe o que é guia. Não vai saber que tinha um homem na viatura do área ali que olhava o guia. Para conseguir chegar no local da ocorrência. Você sabe quando eu percebi que eu estava começando a ficar ruim de visão? Quando eu não consegui mais enxergar o guia à noite na viatura andando. Não é? Exatamente. A gente é dessa época aí. Mas é verdade. E como é que eu vou dizer? O espírito de bombeiro, eu acho que não mudou. Né? Claro, a geração muda, existe ali algumas características que é de geração, a gente sabe disso, né? Mas quando o cara ouve o alarme e vou correr pro perigo, isso não mudou. Não mudou. Tem que fazer o sangue aquecer, porque é o que explica
essa vontade de ir para aquele local onde todo mundo quer sair. Quer sair, exatamente. É verdade. E a gente vai com entusiasmo, engajado, vai procurando técnica de vestir mais rápido o EPI, posicionar na viatura para já descer equipado para poder fazer o atendimento o mais rápido possível. Sem dúvida. Eu faço a pergunta também recorrentemente, eu vou fazer para você. Claro, a gente ao longo da nossa vida profissional, principalmente tenente, capitão, a gente já tem muita ocorrência. Mas a gente às vezes lembra de uma ou outra, né? Tem alguma que você lembra, assim, dentro das muitas que eu sei que você atendeu, que fala, pô, essa corrente de vez em quando eu lembro dela, quando passa no lugar, aquelas coisas. No segundo GB, quando eu estava aqui na correnda diária, a gente atendia muita ocorrência de incêndio de apartamento na região central, tinha algumas regiões de habitação vulnerável, favelas, tinha alguns incêndios recorrentes em favelas e muito preso em ferragem. Mas uma ocorrência que me marcou muito foi um incêndio de apartamento, uma ocorrência muito simples, mas que a gente se deslocou e estava o andar todo fumaçado e a gente fazendo a progressão, abaixado, e a gente passou numa área que em tese teria um elevador, e a gente passou e extinguiu a chama e tal, ventilou o local, e depois a gente olhou que onde deveria ter o elevador não tinha nada e tinha um fosso aberto. Então a gente, aquela sensação de risco de talvez ter colocado a mão pro lado errado e ter ido pro fosso. Ter ido pro fosso. Foi uma ocorrência que me marcou bastante. Olha, Deus protege. Deus protege. Infelizmente nós tivemos, né, uma situação muito semelhante. Muito você já lembrou já, exatamente. Ali naquela ocorrência na Avenida Presidente Kennedy, aqui na Moca, né, onde infelizmente nós perdemos, né, o Capitão Bento. Você trabalhou com ele, né? Exatamente. Você trabalhava com ele. Acho que isso marcou muito pela lembrança recente. E o Sargento Neves, né, também pereceu na sua ocorrência e milagrosamente sobreviveu o Cabo Freitas. Cabo de Freitas, né? Que todos ali eram do primeiro GB. Então, algumas coisas que marcam, né? Essa ocorrência é uma que eu sei que, mesmo quem não foi lá, a gente começa a falar do assunto, a gente lembra, pessoas muito queridas, né? Que infelizmente deram sua vida pela vida dos outros, né? Mas a gente a vida do bombeiro, né? É a vida do bombeiro não era para ter aquela porta, né? Era para ter o local sinalizado e tal, mas as ocupações aqui na região central tinham essas características de ser nem todas, né, em condições de ocupação, mas deu tudo certo naquela ocorrência. Graças a Deus. Feita no sentido correto, todo mundo protegido e não tivemos nenhum incidente. Olha, o bombeiro que não teve uma experiência, fala, pô, essa bateu na trave, não tem ninguém, né? Todo mundo alguma vez bateu na trave, né? Teve aquela sensação que gelou a espinha e falou... Como é que eu me livrei dessa, né? Muito bom. Exatamente. Bastos, olha, eu quero agradecer você pela sua disponibilidade, como o bordão, né, o nosso mote de abertura aqui, nosso tema de abertura, que a gente fala de bastidor do Corpo de Bombeiros, é justamente quando a gente traz, né, os nossos oficiais de praças que ainda estão na ativa, que a gente conta um pouco para o nosso público aí sobre os bastidores, que o bastidor é o que está acontecendo agora, né? Exatamente. Eu te agradeço por ter trazido aí essas informações sobre coisas relevantes e importantíssimas, né? Estamos aí nas portas da abertura da Operação Verão. Você nos dá aí alguns dados que nós, como turistas, né, nos tranquilizamos, né? Saber que o Corpo de Bombeiros, o seu comando CBI-3, está se preparando para receber, né, da melhor forma possível, com segurança, os veranistas. Te agradeço por tudo isso, pelo trabalho que você desenvolve, pela sua carreira no Corpo de Bombeiros, e eu deixo aqui esses momentos finais para você fazer as suas considerações. Eu acho que até cometi uma injustiça. A gente falou muito aqui, preocupado com a Operação Praia Segura, do evento Morte, né? E, na verdade, a gente deixou de falar da importância do trabalho da prevenção ali. Então, eu gostaria de aproveitar esses minutos finais. E na última operação Praia Segura, 17 pessoas eram salvas por dia. 17 pessoas salvas por dia. O balanço foi da operação 2.000 operações de salvamento. Então, contando helicóptero, barco, praia, tudo. Tudo, 2.000 operações de salvamento. Então a gente teve 55 óbitos, mas a gente teve 2.000 operações de salvamento. Que salvaram vidas. E tivemos quase 1 milhão de atividades de prevenção. Basicamente ali o apito, evitando que aquela vítima se tornasse lá afogamento 1, 2, 3. Então a gente teve esse registro, né? E não poderia também deixar de citar a importância do apoio do CAV,
Para essa operação Praia Segura, o comandante Barreto lá está disponibilizando 3 aeronaves, que a gente vai ficar posicionada, uma no litoral centro, Guarujá, uma no litoral sul, Praia Grande, e uma no litoral norte, Ubatuba, a partir de dezembro até março. Olha, desejo muito sucesso, eu tenho certeza que vai ter muito sucesso. Deus abençoe você, os seus guarda-vidas, os seus bombeiros do 11 e do 6º, que fazem um trabalho brilhante, importante. Leve o abraço da Fundabom para todos eles. Em breve estaremos lá, né? Porque a gente vai homenagear lá o teu pessoal com a medalha Heróis do Fogo, muito mais do que merecido por trabalho que vocês fazem. Muito obrigado. Venha sempre nos visitar na Fundabom. Obrigado pela sua atenção e o seu carinho com a nossa Fundabom. Muito obrigado. Eu que agradeço e desejo mais sucesso ao comandante Pavão aqui na Fundabom e que continue aí inspirando as futuras gerações a trilhar caminhos aí, prestando serviço público sempre. Muito obrigado, Bastão. Obrigado. Sucesso. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado. Eu gostei bastante. Vou lembrar você, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast pelo YouTube, dê o like, acione o sininho, acompanhe a programação segundas e quintas-feiras, libera a partir das 19. E lembrando aqui, venha conhecer a nossa Fundabom. Hoje eu encontrei o Bill, que é o nosso parceiro aqui da SOS Sul, que tem a nossa loja. Eu sempre mostro esse aqui, né? Mas a gente tem vários memorabilhas aqui, fica no primeiro andar, Anitta Garibaldi no 25, vem aqui, tome um café no nosso Bomba Café, conheça a nossa loja. Muito obrigado e até a próxima.